Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos na lição de número 12. E a lição de número 12 fala sobre a conduta do crente no lar. Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 26, verso 28, 6, do 1 ao 4. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Introdução à nossa lição. No mesmo capítulo da Bíblia que trata das verdades fundamentais da vida cristã, estão os ensinos básicos sobre a família e as suas relações no lar. Indiscutivelmente, o fortalecimento da família fortalecerá a igreja como um todo. Em Cristo, nos tornamos uma família, a família de Deus. Efésios 2:19. O texto destaca o princípio da submissão como um dever dentro das relações familiares entre os cônjuges e os seus filhos. A conduta das esposas. O princípio de sujeição. Em nosso tempo, esse princípio tem sido deturpado, porque as mulheres conquistaram um espaço muito grande na sociedade. Tem havido choque entre os ensinos bíblicos e a filosofia secular puramente humanista, alheia a Deus e a sua palavra. A distinção entre os dois está no fato de que o ensino bíblico tem a sua base nos princípios divinos e o pensamento secular é totalmente humano, em que o mundo sem Deus dita os credos, leis e costumes. Deus estabeleceu o princípio da autoridade dentro do lar. As mulheres devem sujeição aos seus maridos e estes devem ser sujeitos ao Senhor. Sujeição e não escravidão. A sujeição das esposas a seus maridos tem um sentido especial no Novo Testamento. Jesus, em sua obra no Calvário, restaurou o lugar da mulher na sociedade. No Antigo Testamento, havia muitas restrições às mulheres, resultantes da maldição do pecado no princípio do mundo. Por isso, a sujeição das mulheres aos seus maridos não pode ser interpretada como subserviência, humilhação e depreciação. Ela deve ser feita de modo decente, respeitador e com muito amor. Dignidade, não igualdade. A Bíblia define a posição da mulher em relação ao homem e a coloca não em superioridade, para que não haja crise na liderança dentro do lar. A autoridade do homem sobre a mulher não significa inferiorizá-la. Se esse homem e essa mulher são cristãos autênticos, conhecedores do que a palavra ensina sobre a família. A sujeição da mulher ao seu marido deve ser espontânea, porque deve ser baseado no amor dele para com ela e vice-versa. Uma esposa cristã autêntica não tem o espírito do mundo, que não compreende as coisas de Deus. Por isso, sua sujeição é feita no Senhor, que a dignifica e a valoriza diante do marido, dos filhos e da sociedade. Por sua vez, o marido, sendo um servo de Deus, corresponde a essa sujeição dela. Sujeição no Senhor. É bom que os maridos entendam que a sujeição de suas mulheres tem um sentido espiritual. Não se trata, primeiramente, de uma sujeição física e moral em que a esposa tenha de satisfazer todas as vontades do marido. Essa ideia é machista e reprovada pelo próprio Deus. Na criação, o homem foi feito cabeça da mulher, isto é, o líder da família, o que também não significa que a mulher não possa pensar, raciocinar e emitir opiniões sobre assuntos dentro do lar. A mulher foi tirada do lado do homem e deve permanecer ao lado dele, não debaixo de seus pés. A conduta dos maridos.
Essa conduta do marido é baseada na mesma regra contida no texto bíblico em Apreço, que fala de Cristo e da sua igreja. O amor é a expressão máxima desse relacionamento marido e esposa. A autoridade do marido dentro do lar não é a do tipo senhor e escravo. O marido deve amar a esposa com um amor desprendido, versículo 25. Assim como Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela. O amor conjugal deve ser doador, porque o versículo 25 fala do amor destituído de egoísmo. O marido deve amar a esposa com um amor protetor, versículo 26. O versículo fala para a santificar, isto é, separar e preservar para si e não permitir que coisas estranhas a envolvam. O exemplo de Cristo para com a igreja. O apóstolo Paulo faz uma metáfora com a esposa e a igreja para ilustrar a preocupação de Cristo com os crentes. Ele quer a igreja purificada, versículo 26. Todos os vestígios da velha vida não podem mais fazer parte da vida da igreja. Lavagem com água é uma linguagem figurada que significa pureza espiritual. O texto diz que essa lavagem é pela palavra, a palavra de Cristo e os seus ensinos. Sem dúvida, o poder da palavra produz limpeza e purificação em nossas almas. Ele quer a igreja devidamente preparada. A igreja está sendo revestida da glória de Cristo pelo ministério do Espírito Santo. Antes, ela foi purificada e agora, na vinda de Cristo, se apresenta vestida de glória. Na sua vinda, Cristo a quer devidamente preparada e gloriosa. Ele quer a igreja como uma esposa sem defeitos. A glória da igreja resulta da pureza que Cristo propiciou. Sem mácula, desfez a possibilidade de contaminação, isto é, sem nenhuma mancha capaz de empanar a glória da igreja, nem rugas, isto é, qualquer defeito ou saliência ou vinco na pele e nos seus vestidos. A igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para um dia encontrar o seu amado esposo celestial. Ela tem de ser a esposa sem defeitos, bela e gloriosa, e, como diz o versículo, santa e irrepreensível. Ele quer dar à igreja o seu total amor. Paulo faz uma analogia para ilustrar o seu verdadeiro amor conjugal. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Assim também, como no casamento, os dois, homem e mulher, formam uma só carne, o que revela o amor existente entre eles, também Cristo ama a sua igreja, como se fosse uma só carne. A igreja é o corpo de Cristo, por isso ele cuida desse corpo. A conduta relacional entre pais e filhos. A Bíblia é o manual por excelência da família. Se seus santos ensinos forem obedecidos, a família terá paz, felicidade e bem-estar como um todo, e também cada um de seus membros. O dever dos filhos. Neste versículo, duas palavras se destacam, as quais determinam uma relação sadia e abençoada da parte dos filhos para com seus pais: obediência e honra. A obediência. A obediência dos filhos aos seus pais, feitas no Senhor, só trará benefícios morais, físicos e espirituais para as duas partes. A obediência é um dever moral. Os filhos devem obedecer aos pais porque isso é justo aos olhos de Deus. Na cultura moderna, no mundo em que vivemos, esse princípio é rechaçado, porque os pais, em nome de uma liberdade que mais escraviza do que liberta, perderam o controle sobre seus filhos. Os filhos que amam e respeitam os pais obedecem, porque possuem uma consciência cristã de responsabilidade para com Deus e para com seus pais. Honra. Esta é a segunda palavra-chave que determina uma relação sadia dos filhos para com seus pais. Nos versículos 2 e 3 está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é um mandamento com promessa, o qual tem sido, na experiência dos bons filhos, um modo de ser amplamente abençoado por Deus. A desobediência desonra os pais e, consecutivamente, ao próprio Deus. Por isso, os filhos devem honrar os pais, mesmo que estes discordem deles em algum princípio, e Deus os abençoará copiosamente. O dever dos pais para com seus filhos. Naturalmente, esse dever
aparece essencialmente no papel do pai, o líder do lar. Mas isso não impede nem omite a importância das mães. Aliás, nos tempos atuais, muitas mulheres têm exercido o papel dos pais, por causa da ausência deles dentro do próprio lar, e isso é muito triste. Portanto, cabe ao pai e à mãe a responsabilidade especial na educação de seus filhos. Três coisas a Bíblia destaca aqui: criar, doutrina e admoestação. A palavra criar tem a ideia de correção. A palavra doutrina refere-se a dar aos filhos uma conceituação correta das doutrinas da Bíblia, mas ao mesmo tempo ensinar-lhes os princípios éticos, teológicos e morais. A palavra admoestação envolve correção por parte dos pais quando os filhos erram, quando quebram princípios normatizadores do lar e da própria família. Concluindo a nossa lição. O apóstolo Paulo ensinou em sua epístola aspectos práticos das relações existentes entre pais e filhos, maridos e esposas, e devemos seguir e cumprir a palavra de Deus em todo o tempo, a despeito de todas as mudanças ocorridas lá fora na sociedade, pois, fazendo assim, seremos abençoados pelo próprio Deus. Questionário: qual é a distinção entre o ensino bíblico e a filosofia secular a respeito da sujeição da mulher e seu marido? Como deve ser a sujeição da mulher ao seu marido? Que versículo diz que a sujeição das mulheres ao seu marido tem um sentido espiritual? Como os maridos devem amar as suas esposas e quais versículos orientam os filhos e os seus pais? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de ler a carta aos Efésios e não esqueça também dos textos bíblicos que aparecem no vídeo para uma maior compreensão da Bíblia e do estudo. Que você tenha bons estudos e que Jesus abençoe o seu lar.